Por favor. Por que tá fazendo isso? Tá tudo bem. Não é real. É um pesadelo. Uma jornada breve que levou uma personagem de um extremo ao outro em questão de dias. Abby Stevens era esposa do Boyd e foi assassinada por eles durante um incidente que traumatizou o filho deles, Ellis. E por conta disso, Ellis e o Boyd não se falavam no início da série. A dona tinha até um acordo com o xerife para que ele nunca aparecesse na casa colônia por conta do Ellis. A gente tem um acordo, xerife. Você não vem aqui. Tudo por conta do que aconteceu com a Abby. Nesse vídeo a gente vai falar mais a respeito dela e a trajetória dela em From e o que pode ter levado ela a se desequilibrar de tal forma que não restou opção pro Boyd senão matar a própria esposa. Abby era uma fuzileira e trabalhava no exército, assim como o Boyd. Ela tinha o apelido de Abby de Ferro por ser uma pessoa forte e implacável. Ela e sua família estavam numa viagem de férias em que ela e seu filho estavam preparando uma surpresa pro Boyd. Depois de tanto tempo escutando a música If I Had a Boat como uma indireta para ganhar um barco, o Boyd finalmente ia ganhar esse presente da Abby e do Ellis. E lembrem dessa música porque ela vai ser importante mais pra frente nesse vídeo. Tudo corria bem se não fosse pela árvore caída na estrada que eles viram logo em seguida. Após dirigir por mais um tempo, eles chegaram em From, onde o Padre Catre suplica para que eles o ouçam e se escondam, pois os monstros estão vindo. Abby saca sua arma e estava pronta para atirar em Catre quando um som vindo da mata emitido por uma das criaturas convence eles a ouvir o padre e se esconderem com ele. Essa é uma curiosidade contada nesse mesmo episódio. Antes do Boyd encontrar os talismãs, os monstros emitiam esses sons quando eles saíam dos esconderijos, mas após encontrar os talismãs, eles passaram a sussurrar. Quando Abby e sua família chegam na cidade, eles rapidamente entendem a situação e acabam se tornando uma força modificadora que melhora muito a vida das pessoas naquele lugar. Enquanto o Padre Catre e a Dona explicavam a situação para eles, o Boyd e a Abby criaram vários planos de ação para manter a cidade segura, utilizando do seu conhecimento militar para melhorar o dia a dia das pessoas, criando uma verdadeira comunidade ali dentro de From. E uma coisa que chama a atenção nesse momento é o interesse da Abby de saber mais a respeito da cidade. Enquanto o Boyd estava focado no que fazer para melhorar a segurança, a Abby questionava se eles não sabiam realmente mais nada a respeito daquele lugar. E vocês não sabem mais nada sobre esse lugar? Quem construiu? Há quanto tempo ele existe? Olha, a gente só sabe o que vocês viram. Desde o primeiro momento, ela já se mostrou querendo entender para poder fazer alguma coisa a respeito, e não só focar em sobreviver. Assim como o Jade, quando chegou, também especulou que aquele lugar deveria ter alguma regra ou padrão que, se fosse descoberto, poderia salvar as pessoas. Depois da implementação de medidas ali para divisão dos suprimentos, o Boyd começa a explorar as matas, onde ele encontra cabras e galinhas. Na esperança de encontrar mais coisas úteis, o Boyd prepara uma outra jornada para o dia seguinte, e é nesse momento que o Ellis procura ele. O Ellis pede que naquele dia ele não vá para a floresta e fique em casa, porque tem alguma coisa muito errada com a Abby. Ela passou a ter o hábito de ficar olhando fixamente para a estrada, dizendo que aquilo lembrava ela de um sonho que ela teve quando era criança. Só tava pensando nesse sonho que eu tive quando eu era criança. Prestem atenção na forma como a Abby segura o colar dela, porque isso também vai ser importante daqui a pouco. O Boyd não atende a esse pedido do Ellis e vai para a floresta, prometendo conversar com a Abby na noite daquele mesmo dia. Só que infelizmente ele não consegue voltar antes do anoitecer porque ele se perdeu dentro da mata. Ao passar a noite na floresta, o Boyd acaba descobrindo os talismãs ao encontrá-los numa pequena espécie de caverna ali enquanto ele tentava fugir das criaturas. Na manhã seguinte, quando o Boyd chega na cidade, a Abby já tá no limite, atirando em todas as pessoas que passam por ela. Ao ser questionada por Donna e pelo Boyd, a Abby diz que aquilo tudo não passa de um sonho e que morrer vai fazer com que todos eles finalmente acordem. O Boyd tenta acalmar a Abby, que começa a cantar a música If I Had a Boat, e nesse momento o Ellis aparece gritando pela própria mãe. É quando a Abby começa a mirar no Ellis e o Boyd não tem escolha senão atirar nela para salvar a vida do próprio filho. E assim termina a jornada da Abby em From, pelo menos enquanto ela ainda estava viva. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre essa música que toca várias vezes nesse episódio. A música If I Had a Boat tem uma letra bem tranquila e good vibes, exceto por um trecho muito específico que diz o seguinte: o misterioso homem mascarado era inteligente. Ele transformou a si mesmo no tonto, porque tonto fazia o trabalho sujo de graça, mas tonto era mais inteligente. E um dia disse: Quemo sabe, dane-se, eu comprei um barco, estou indo para o mar. Homem mascarado, que faria o trabalho sujo, estou indo para o mar. A letra dessa música, em especial esse trecho, pode ter muitas pistas sobre a série, e eu queria muito que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acham que isso pode significar. Mas a Abby não foi a única personagem que diz que sonhou com o From antes mesmo de ter ido pra lá. A Tabitha diz que havia um pesadelo que perseguia ela desde que ela era criança, e depois de ir pra From, ela descobriu que o lugar que aparecia nos pesadelos dela era aquela cidade. Mas acontece que a Tabitha sonhava com a cidade porque ela já havia estado lá antes, numa outra vida. Tabitha é a reencarnação da Miranda. E se a Abby teve a mesma percepção
percepção que a Tabitha, é provável que ela também seja a reencarnação de alguém que já esteve na cidade. E eu tenho um bom palpite de quem talvez a Abby tenha sido. Na cena em que a Abby tá ali congelada, olhando pra estrada, dizendo que aquilo remete ela ao sonho que ela tinha quando era criança, a Abby segura o colar dela que tem uma pérola. Quando o Victor tá mostrando pra Sarah os pertences que ele recolheu ali dos antigos moradores de From que foram mortos durante um massacre, ele pega um brinco de pérolas e mostra pra Sarah, e diz que esse brinco pertencia a uma mulher chamada Dolores, que foi morta, adivinha? Ali na mesma rua que a Abby estava encarando. Isso era da Dolores. Colar de pérolas, brincos de pérolas, a mesma rua. Quem sabe? Se a Abby fosse uma reencarnação da Dolores, é possível que ela tivesse meio certa ali naquela teoria dela, porque morrer em From realmente fez ela reencarnar no mundo real. Seria realmente uma forma de sair de lá, a não ser que uma coisa muito pior aconteça com a pessoa. Mesmo depois de morrer, a Abby fez várias aparições pro Boyd. Quando ele e a Sarah estavam explorando as florestas, em determinado momento eles se veem cercados por inúmeras teias de aranha. É quando o Boyd ouve a voz da Abby gritando por ajuda e começa a correr procurando por ela. Por conta dessa ilusão, o Boyd acabou sendo atacado ali por pequenas aranhas, sendo inclusive picado por algumas delas. A Abby também aparece logo quando o Boyd tá testando as balas de prata nos monstros. Boyd! Boyd! A última vez em que Abby aparece pra Boyd foi quando ele viajou no tempo pra masmorra pra destruir a caixinha de música, cessando o poder da entidade dos sonhos na cidade de From. Se você não viu o vídeo do Marty e não sabe de que entidade eu tô falando, confere o vídeo aqui em cima pra você entender melhor. Esse vídeo aqui e o vídeo do Marty são complementares entre si. Mas a Abby que aparece na masmorra tenta coagir o Boyd a não destruir a caixinha de música, dizendo que as pessoas vão morrer de qualquer jeito, vão sofrer de qualquer jeito, então não adianta tentar lutar. É provável que essa Abby fosse uma visão projetada pelo monstro da caixinha de música, porque a Abby real queria ajudar as pessoas, queria tirar todo mundo de lá. Ela só errou na solução que ela encontrou pra fazer isso acontecer. Ela achava que morrer faria todo mundo despertar, e conforme eu já falei, isso pode ter vindo do fato da Abby ser uma reencarnação, e também pode ter vindo do fato das viagens no tempo feitas através de sonho terminarem se o viajante for morto lá. Morrer durante as viagens no tempo faz eles despertarem no seu próprio tempo presente. Nós não sabemos o que a Abby estava fazendo enquanto o Boyd estava se aventurando na mata, mas uma coisa me deixa intrigado. O Ellis, quando vê a Abby lá na rua, grita a ela como se estivesse procurando por ela. Mãe! É possível que a Abby tenha se adentrado na mata para ir atrás do Boyd e tenha acabado presa ou inconsciente. Durante esse período, ela pode ter viajado no tempo, pode ter até mesmo interagido com o Martin, porque ele conhecia ela. Ela pode até mesmo ter visitado outras linhas temporais. E essa Abby que aparece na cidade atirando em todos já teria feito toda essa jornada e decidido tentar resolver tudo sozinha, matando todas as pessoas. Se esse fosse o caso e aquele corpo no qual o Boyd atirou fosse a personificação de uma Abby viajante no tempo, ela despertaria no seu próprio tempo ao morrer lá. A própria Abby diz que não dá pra morrer dentro dos seus sonhos. Não dá pra morrer num sonho. Tudo vai ficar bem. Abby. E isso é verdade no contexto da série. Ao morrer durante uma viagem no tempo feita no mundo dos sonhos, a pessoa é só mandada de volta, ela não morre de verdade. Porém, a Abby morreu de verdade. O Boyd até enterrou o corpo dela fora da cidade. O corpo dela não desapareceu como o do Martin. Então aquele corpo da Abby era o corpo real dela, mas talvez depois de viajar no tempo enquanto estava desacordada ou aprisionada. Então não seria um corpo que veio do futuro, mas um corpo que já passou pela experiência de visitar outras linhas temporais. A Abby enfrentou um destino bem amargo depois de morrer em From. Aparentemente, se ela fosse uma reencarnação, o ciclo se rompeu, porque a alma dela continua aprisionada lá. Uma voz fala com a Sarah e diz para que ela diga pro Boyd que ela estava enganada e que existem coisas muito piores do que os monstros por lá. Era uma mulher. Ela disse: fala pro Senhor Peixe Pão que eu estava errada, que existem coisas aqui que são piores que os monstros. Uma coisa que me deixa muito encabulado foi que assim que o Boyd foi picado por uma aranha lá onde ele viu a Abby, ele começa a falar exatamente igual a Abby falou com ele lá na masmorra. Que a cidade se alimenta da dor deles, que não adianta eles tentarem se salvar. Ele mesmo disse que a cabeça dele não estava normal e muito provavelmente por conta do veneno de aranha que estava no corpo dele. Esse lugar faz você achar que tá fazendo a porra certa. Te dá esperança e aí ele tira de uma vez e se alimenta da nossa dor. Tá curtindo a minha dor? Na minha cabeça. Eu não tô me sentindo bem. Caramba, maldita das aranhas. Que porra!
Eu não sei dizer exatamente pra vocês qual é a relação entre essas aranhas e a entidade do plano dos sonhos, mas essa entidade afetou a Abby e deve ter capturado ela pra estar podendo utilizar a imagem dela assim como bem entender. Lembram que os monstros pararam de andar quando estavam perto da van? Qual é o único ser que os monstros temeram até agora na série? O monstro da caixinha de música. Eles sempre param quando ele tá por perto porque ele pode matar eles. E nesse mesmo momento que eles param de andar, o Boyd escuta o som da caixinha de música e logo depois quem aparece? Uma vez que as criaturas da cidade não estão conseguindo quebrar o espírito do Boyd, a criatura da caixinha de música pode estar fazendo as suas tentativas através da imagem da Abby. Muita gente especula que essa mão que vai sair do chão aí na 4ª temporada e agarrar o punho do Boyd seja a mão dela. E aquele lugar onde ele tá nesse trailer aí realmente parece com o lugar onde ele enterrou. Muitas assimilações são feitas aí na internet sobre as semelhanças entre a Abby e a personagem Acosta. Com certeza tem muita coisa em comum aí entre as duas personagens, mas o tempo não faria muito sentido. Mesmo que a Abby tivesse reencarnado no mundo real depois de morrer, não daria tempo da Acosta ser ela. Porém, outras teorias sobre quem a Abby poderia ser são bem interessantes, como por exemplo a possibilidade da Abby ser a Eloise. Ela e o Victor têm idades bem próximas e o corpo da Eloise nunca foi encontrado. É possível que a Eloise tenha de alguma forma conseguido escapar de From e foi adotada no mundo real, onde recebeu o nome de Abby. Se isso for verdade, então a Abby não seria uma reencarnação de alguém de From. Ela seria, na verdade, a própria Eloise, que bloqueou as memórias do tempo que passou em From e passou a vida toda acreditando ser Abby e não Eloise. E esse bloqueio de memórias, pelo visto, seria bem recorrente na família do Victor. Ele próprio tem uma memória hiper fragmentada e até um tempo atrás nem se lembrava de ter uma irmã. Todos que vão parar em From estão ou acompanhavam alguém que está relacionado à cidade. E no carro do Boyd, a pessoa relacionada a From que fez com que eles acabassem na cidade não era o Boyd, era a Abby. Reencarnação ou não, o espírito da Abby agora está sob posse de uma entidade muito mais forte do que os monstros, que vai continuar se passando por ela enquanto isso afetar o Boyd. Na 4ª temporada de From, novos desdobramentos vão acontecer e a gente vai descobrir o que realmente está acontecendo ali dentro daquela cidade. Dentro dessas explicações que vão vir, esperamos que tenha algo aí a respeito da Abby que explique por que ela mudou tão drasticamente de um dia pro outro. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Se a própria Abby disse que estava errada e que morrer não é a solução pra sair de From, como se sai daquela cidade? Por onde realmente você consegue escapar de From? Se vocês querem um vídeo falando sobre a verdadeira saída de From, comentem aqui embaixo. Era isso, espero que vocês tenham gostado. Dá like pra fortalecer o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.